outra modalidade de imperícia que você precisa observar é a questão do erro médico. É importante salientar que isso não acontece apenas na medicina. Não é só o médico que pode errar, não é? Mas é uma modalidade mais conhecida, né? O erro médico ele é mais conhecido. E ele se diferencia da imperícia. Porque assim, na imperícia, você precisa ter um conhecimento prévio, mas você não tem habilidade para executar aquela ação. No caso do erro médico, não. O profissional ele emprega todos os conhecimentos necessários, né, todas as técnicas necessárias para se chegar a um diagnóstico, mas ele chega num diagnóstico errado, não sendo este um fato típico. Não existe esse crime de erro médico, né? Ele pode errar e causar um outro problema, uma lesão, e ter praticado um outro crime, mas o crime de erro médico não existe. E existe essa diferença entre a imperícia porque ele não é questão de ele ter agido sem o devido cuidado ou até que ele não tenha adquirido conhecimento suficiente, mas ele errou. O erro médico, ele pode, claro, não derivar-se apenas da imperícia, mas pode também se derivar da imprudência e da negligência. Eu posso errar por uma circunstância que é alheia ao meu trabalho, mas eu também posso ter errado por uma circunstância por conta da imprudência, posso ter errado por conta da negligência ou posso ter errado por conta da imperícia. Por exemplo, se eu pratiquei um erro médico por conta de negligência, eu posso ter adquirido conhecimento suficiente, mas no momento, eu não lembro o que se caracteriza, que tipo de doença é caracterizada por aqueles sintomas. Eu vejo a pessoa com febre, com dor, com isso e aquilo e não lembro. O que é isso? Aí, sei lá, não lembro e vou lá e dou um diagnóstico errado. Então eu posso ter agido por negligência, por imperícia. Porque eu adquiri o conhecimento suficiente, mas na hora faltou habilidade, capacidade técnica, sensibilidade para entender. Eu posso também praticar um erro médico por imprudência, né? Uma lesão corporal em alguém, né? Sei lá, fui na hora, em vez de eu cortar uma determinada veia, eu corto outra, sabe? Ou então, sei lá, eu posso pegar lá e fazer uma força maior do que deveria fazer, empregar uma força maior do que deveria fazer com uma lâmina, daquelas lâminas de cirurgia, né? Você precisa fazer lá, cortar a pele da pessoa com o máximo de cuidado. Mas aí eu chego lá e, quero fazer essa porcaria mais rápido porque tem jogo do Flamengo. Aí vou lá, começo a passar a lâmina e acabo ferindo a pessoa além daquilo que deveria, causando uma lesão diferente daquilo que eu queria. Entende? Eu posso errar também nesse aspecto. Agora sim, como eu falei, ela não ocorre só na área médica, ela pode ocorrer em outras áreas também, profissionais que requeram uma habilidade especial, tá? Então o erro médico ele pode acontecer não tendo derivado de nenhuma dessas circunstâncias, né? Pode ser de uma circunstância alheia à vontade dele ou ao meio em que ele está. Pode também acontecer pela imprudência, pela negligência e pela imperícia, né? Agora, uma informação importantíssima, que somente o erro grosseiro desses profissionais poderá caracterizar a culpa penal. Só o erro grosseiro poderá caracterizar a culpa penal. Por quê? Porque se esses profissionais não tiverem liberdade para agir, o que vai acontecer? A ciência ela vai
ser tolhida de progredir, né? Vai ser impedido o progresso da ciência, vai paralisar determinados pesquisadores quanto à busca por novos métodos, tratamentos, medicamentos, né, para cura de determinadas doenças. Porque por muitas vezes eles acabam testando um tratamento em alguém, e isso aí é consentido, né, é claro, e pode haver uma série de efeitos colaterais nesses pacientes que não são bons, né, que não vão fazer bem para esse paciente. No entanto, isso ele seria necessário para que se alcançasse um determinado resultado. Então você precisa entender que esse erro não pode ser um erro grosseiro. Vocês lembram que eu estava falando sobre a questão do erro médico ter acontecido sem imprudência, negligência e imperícia? Que ele pode acontecer por uma circunstância alheia, né? Alguma coisa que não era previsível que isso acontecesse. Então esse profissional não pode ser punido. Fazendo algumas pesquisas, você vê um recurso especial lá, impetrado no estado de São Paulo, por um médico, né? Deixa eu explicar para vocês o caso. Uma menina jovem, 23 anos de idade, atleta, não tinha nenhum histórico de problema neurológico, não apresentavam nenhum problema de saúde ou histórico de problema de saúde. Aquela menina começa a gritar em casa, ela solta um grito muito alto. Os pais ficam assustados quando vão ver, a menina está deitada no chão, sabe? Cheia de fezes, toda suja. E eles ficam preocupados e ela está lá desmaiada e levam ela às pressas para o hospital, pronto-socorro. O médico atende aquela menina, eles fazem os procedimentos necessários, ela acorda, começa a se acalmar, ela fica em observação, ele observa ela, medica ela e depois ele fala, olha, eu não estou vendo nada que impeça ela de voltar para casa, mas vocês precisam deixá-la em observação em casa, né? Precisam cuidar dela em casa, deixar ela deitadinha lá, descansando, em observação, e amanhã vocês retornam com ela para a gente conversar, saber qual foi a evolução do quadro clínico dela, se aconteceu alguma coisa ou não e tal, e a gente verifica o que mais pode ser feito. Lembre-se bem, menina de 23 anos, atleta e sem nenhum histórico de problema neurológico ou qualquer outro problema. Aí o que acontece? O tempo começa a passar e daqui a pouco aquela menina tem um mal súbito, ela morre instantaneamente. Ela é acometida por um AVC hemorrágico, por um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, o que acontece? A família dessa menina fica transtornada e resolve entrar na justiça contra esse médico. Então, assim, quando chega lá no STJ, esse recurso especial, eles começam lá a verificar os processos anteriores, né, e verificam que foi feita uma perícia, e essa perícia atestava que mesmo no hospital, essa menina iria falecer. E eles também pediram a perda de uma chance, né? Utilizaram a teoria da perda de uma chance. E a chance que a família utilizou, disse que ela teria perdido, era a chance de viver. Que ela poderia ter sobrevivido e ela perdeu a chance de viver. Porque o médico não agiu observando os devidos cuidados, né? Que ele deu um diagnóstico errado, ou que ele deveria ter deixado a menina lá em observação. Mas a perícia constatou que, mesmo que a menina tivesse ficado internada, ela iria morrer. Que a conduta desse médico, ela não constituiu uma causa autônoma suficiente para o óbito. Não foi o fato de ele ter liberado ela que fez com que ela morresse. Não foi uma causa autônoma, né, suficiente para o óbito. E que a natureza da morte é um dado raro e extraordinário ligado à ciência médica. Não foi a culpa do médico. Ele poderia ter deixado a menina em observação no hospital? Sim, poderia.
Mas mesmo que ela estivesse lá, ela iria morrer, porque ela foi acometida de mal súbito. Parece que uma determinada artéria, eu não sei qual o nome do vaso, mas ele se rompeu no cérebro dessa menina e não tinha condição de salvar, ela ia morrer de qualquer jeito. A perícia concluiu isso, que ela iria morrer de qualquer jeito. Então o que acontece? O STJ entendeu, olha, ele pode ter errado, porque ele não permitiu que a menina ficasse no hospital, internada, mas ele deu alta para ela. Mas não foi um erro grosseiro, porque esse é um caso raro. É um caso raro e um caso extraordinário ligado à ciência médica. Então, esse médico não poderia ser penalizado com crime de lesão corporal por imperícia ou por lesão corporal ou até homicídio, no caso, desculpa. Não poderia ser penalizado pelo crime de homicídio ligado a um erro médico, né? A uma imperícia. Uma imperícia e um erro médico, porque não foi um erro grosseiro. Isso não aconteceu. Então o STJ entendeu isso. Né? Você vê que essa questão é uma questão de erro médico, quando ele não é grosseiro, isso é uma circunstância que é alheia ao meio em que eles vivem, à condição do médico, do que ele estudou, deixou de estudar, se ele empregou ou não. Ele empregou todos os meios necessários, todo o conhecimento que ele tinha, mas ela, segundo essa própria perícia, ela iria morrer mesmo que estivesse lá. Então o STJ entendeu isso. Então, se não for caracterizado o erro grosseiro, essa pessoa ela não pode ser penalizada. Beleza? E agora a gente tem um quadro comparativo, né, sobre esses 3 tipos de culpa. A imprudência, ela ocorre no momento da ação, é um descumprimento de um dever de cuidado. Ela é comissiva, é agir sem observar o devido cuidado, agir sem a cautela necessária. Já no caso da negligência, ocorre antes da ação, né, como nós falamos. É um descumprimento de um dever de cuidado? Também é. Só que ele é omissivo. Ele acontece antes, né? E é deixar de observar o devido cuidado antes de agir. Já a imperícia, ela é a inaptidão técnica para executar uma tarefa de ofício, arte ou profissão. Então não é qualquer pessoa que pratica a imperícia ou que age por imperícia, mas é só alguém que tenha o conhecimento técnico, adquiriu o conhecimento técnico para executar aquela profissão, arte ou ofício. É necessário conhecimento técnico por parte do autor. Não se admite de quem não exerça aquela profissão, arte ou ofício, o que poderia caracterizar apenas uma imprudência. Haverá um aumento de pena se a imperícia, nos casos de homicídio culposo ou lesão corporal, 121, parágrafo 4º ou 129, parágrafo 7º do Código Penal, se for verificada em inobservância de norma técnica. E a imperícia e inobservância de norma técnica não se confundem. Além também, não coloquei no quadro comparativo, de não ser punido o erro médico se ele não for um erro grosseiro, muito embora também nada tenha a ver ou se confunda com a imperícia. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado de mais essa aula. Eu tenho um compromisso com vocês de postar essas aulas toda sexta-feira, às 9 horas. Toda sexta-feira, às 9 horas, eu estarei postando essas aulas, tá ok? Curte aí, tá? Curte. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Dá aquele like lá, por favor. Faz o seu comentário também. E assim, a gente, quem sabe de repente o seu comentário pode virar um vídeo no nosso canal, né? E olha só, se liga naquilo que eu falei para vocês lá no início, lá no primeiro vídeo, que a gente só tem condição de mudar a nossa vida através dos estudos. Então estuda, tá? Beleza? Corre atrás, aproveita aí, tá? O tempo que você tem para poder queimar, colocar os estudos em dia, ajudar o seu amigo também, porque como eu falei antes, na época da faculdade a gente se ajudava muito, eu buscava tentar entender um outro ponto de vista de um outro professor na faculdade, e às vezes eu não entendia muito o que aquele professor falou, então eu achava que tinha entendido, chegava em casa, ficava perdido, procurava uma segunda opinião, um outro ponto de vista, assistia outros vídeos e acabava entendendo aquele conteúdo, beleza? Então assim,
Curta, compartilhe, se inscreva no canal, dá aquele like lá e deixa os seus comentários, beleza? Te agradeço muito e até a próxima. E vamos falar do direito.